Olá, aqui é o Jefferson Barbosa e a gente está, numa entrevista que é super importante para nós como canal em diálogo e também como editora Mondro, uma vez que a gente abre hoje uma série de entrevistas que faremos com os autores que participam da nossa coletânea de poesia como se eu fosse um poeta resignado. Hoje eu estou com uma pessoa super especial, né, que reside em Santa Catarina, mas nasceu em Curitiba. Ele vai falar um pouquinho também de sua trajetória ao longo de todo o país, que é o Rodrigo Domit. Olá, Rodrigo, tudo bem? Oi, Jefferson, tudo bem? Rodrigo, para quem está te conhecendo agora, eu queria que você se apresentasse. Primeiramente, falar quem é você, de onde você vem, onde você mora. Eu sou o Rodrigo Domit, né? Eu nasci em Curitiba, mas me criei em Londrina, no norte do Paraná. Então eu sou pé vermelho, eu falo porta verde, eu não falo leite quente. Eu voltei para Curitiba em 2002, me graduei em comunicação lá na UFPR. E depois eu circulei um pouco pelo sul de Minas, morei por 5 anos no Rio de Janeiro, num período ali entre 2009 e 2013, um momento bem tenso do Rio. E, e desde 2013 eu estou em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, que é uma cidadezinha no norte. Normalmente ninguém sabe onde fica. É no meio do caminho entre Joinville e Blumenau. Que daí acho que as pessoas conseguem mais ou menos se encontrar, assim. Rodrigo, como que a literatura e a escrita surgiram na sua vida? Bom, a leitura sempre esteve presente. Quando eu era acho que quando eu era bem pequeno, eu tinha entre 3 e 4 anos, a gente estava morando em Porto Alegre, porque meu pai estava estudando para lá. E, e um dos momentos mais marcantes, assim, mais para minha mãe, porque eu não lembro quase nada, foi quando ela pôde nos apresentar, né, para mim e para os meus dois irmãos, o Mário Quintana. E aí um momento que eu já me lembro, né? A primeira vez que eu matei aula na vida foi na primeira série, mas foi. Acho que nem conta como matar aula se você vai com a sua mãe, né? Matar aula. Porque tinha o lançamento do Ziraldo na Livraria Maluquinha em Londrina. Então a aula aquele dia era conhecer o Ziraldo, Ah, se em vez de todo, ir para a se escola, todo né? matar a aula fosse assim, tava ótimo. É. Então, assim, em casa eu sempre tive estímulo para leitura, né? Sempre teve livro à disposição, não tinha ninguém que escrevia, produzia literatura, assim, como uma referência mais próxima, mas eu acabei gostando, assim, da época do colégio, eu gostava de fazer história em quadrinho, eu nunca soube desenhar e não sei até hoje, e depois comecei a escrever um pouco mais, nas redações, sempre inventava alguma coisa diferente, ia para caminhos que tentava de alguma maneira surpreender e atrair, né, as pessoas. Mas eu acabei levando a literatura um pouco mais a sério, a produção mesmo literária mais a sério, quando eu descobri que existiam os concursos e seleções literárias, assim, que isso era uma coisa que eu não sabia desse universo até 2007. E então, quando eu descobri os concursos literários, eu fiquei, pô, vamos ver se o que eu escrevo tem alguém que vai gostar, né? Porque é aquela coisa, eu gostava de escrever, eu tinha interesse em produzir literatura, tinha referências de leitura, né? Um autor que eu encontrei em um momento bem marcante ali da minha trajetória de vida mesmo, foi o Eduardo Galeano. E aí ele me fez pensar que eu gostaria de escrever e de produzir literatura. Quando eu vi aquele tipo de texto em prosa que ele produzia, eu fiquei, nossa, que coisa interessante. Eu não conhecia algo assim e acho que eu gostaria de produzir algo nessa linha.
Mas eu gostava de escrever, só que ficava naquela coisa assim, não sei se vou mostrar para as pessoas, não sei se vão gostar, vou criar um blog aqui, mas deixar, tinha um pseudônimo até, ficava aquela coisa meio, Eu um pouco também de comecei vergonha com até. blog, né? Eu acho que Acho que o pessoal da geração Blogspot, WordPress, bem né? isso. E aí, assim, quando vieram os concursos literários, aí eu pensei, pô, é um negócio que eu vou mandar, e assim, naquela época, né, 2007, eu vou mandar um envelope, né? Hoje a maioria dos concursos é pela internet, né? Mas, vou mandar um envelope com o meu texto e dentro dele vai estar um outro envelope fechado com o meu nome. Então, as pessoas vão ler o texto e não vão saber quem que eu sou. Então, né, vou arriscar, né? E aí, em 2007, assim, dá para dizer que é sorte de principiante, né? Porque eu encaminhei um conto curto para o concurso de contos Luiz Vilela. E assim, eu mandei lá, tem um concurso lá de Minas, de conto, vou mandar, né? É um continho curto, não sei se as pessoas. Porque naquela época acho que ainda tinha até uma questão de. Não, só é um conto se tiver mais de não sei quantas páginas. Acho que, né, a gente. Nos últimos 14, 15 anos a gente evoluiu bastante nesse ponto, né? Mas ainda tinha. Eu falei, vou mandar, né? Nem sabia direito que concurso que era. E aí, quando saiu o resultado. Eu estava lá, selecionado para a antologia do concurso de contos Luiz Vilela, e aí eu olhando para a lista, eu vi o nome da Lucy Colin, que era professora da UFPR, que já publicava livro bom desde que eu nasci, e aí eu fiquei, pô, né, eu acho que Valeu eu a acho que pena. acho que dá para eu investir, né, na carreira, assim. E, e aí então, a partir de 2007 até mais ou menos 2009, 2010, aí eu estabeleci para mim que eu tinha que todo dia, de segunda a sexta, produzir um texto curto. Podia ser em prosa, podia ser em poesia, mas eu tinha que produzir. E isso pensando numa perspectiva de exercício mesmo, né? Se o ator, o dançarino, estão todo dia se exercitando e praticando a arte deles, né? Por que que o Sim. escritor não vai praticar a escrita? Então, eu entendi que isso seria importante e no final das contas, para mim, acho que foi essencial esse período de formação mesmo como escritor, de assim, se for pegar tudo que eu produzi nesse período, tem um monte de coisa que é ruim, muito ruim, que se eu for fazer uma triagem, na verdade, se eu for fazer, não, eu fiz uma triagem, né? Então, assim, você pega um ano lá, 250 textos. Você vai fazer uma triagem, você vai separar uns 50, e olha lá, ainda tem que dar uma lapidada, né, para publicar. Mas a questão de você desenvolver seu estilo, de ter mais facilidade para pensar, quando você tem uma ideia de como que você vai colocar no papel, que ferramentas narrativas né, que você vai utilizar, esse período para mim foi essencial. E aí, tanto que ele resultou no Coach de Retalhos, né? O meu primeiro livro, ele é um livro de contos curtos, e ele é uma triagem desse Sim. período. Tanto que o título é Coach de Retalhos porque ele é uma bagunça. Eram textos que eu ia escrevendo, não tem uma costura assim de um livro de contos que tem uma temática específica. Não, ele é uma coach de retalhos. Eu fui misturando, fui colando coisas bem diferentes, temáticas bem diferentes. E hoje, Rodrigo, você escreve por quê? Hoje você já tem livros publicados. Por que que você escreve? Tem um motivo? Quais são suas inspirações? Eu continuo escrevendo pelo mesmo motivo de sempre, assim. Eu escrevo como uma forma de
Acho que é uma forma de terapia até. O, a escrita, ela. Eu comentei em relação ao Eduardo Galeano, né? Que foi um autor que eu encontrei em um momento específico da vida, assim. Esse momento, quando eu tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos, o que aconteceu? Eu fui espancado na rua, de graça, e a história ainda piora, assim, né? Porque, e com o tempo, acho que a gente vai amadurecendo por que que aquilo aconteceu. E assim, eu tava andando com um amigo na rua, em Londrina, né? Tem a festa do vestibular, a tal da Vest Fest. A gente ia entrar na festa, mas, não, eu tô com um copo na mão, era um copo da minha irmã, que ela gostava bastante. Aí, não, vamos levar o copo na casa de um amigo que morava ali perto e vamos voltar para entrar na festa. Nesse caminho, a gente acabou sendo espancado por três caras que a gente nunca tinha visto na vida. E a gente estava um pouco bêbado e a gente estava abraçado, andando um do lado do outro abraçado. Depois de muito tempo, eu cheguei a pensar que talvez tenha sido um caso de homofobia, sabe aquelas coisas que já Sim, teve pai e filho que tomaram surra porque estavam se abraçando. E aí, assim, teve esse espancamento, chegaram a jogar uma garrafa na cabeça do meu amigo, de vodka, estourou a garrafa de vodka. E aí a história ainda piora, porque quando chega a ambulância leva meu amigo para dentro, os socorristas levam meu amigo para dentro da ambulância, e depois largam ele de novo na rua, porque ele estava com cheiro de nossa, álcool. Só que assim, estouraram uma garrafa de vodka na cabeça dele, né? E aí, não bastasse esse desdobramento, a polícia pegou os caras lá no dia. Então, só que pegou e soltou e não fez nada. E o pai do meu amigo, no dia seguinte, comentou com o comandante da PM lá da região de Londrina, que ele conhecia de outras histórias e tal, comentou que que isso tinha acontecido, que a gente queria o nome dos rapazes para poder fazer o BO e tudo mais. E aí no dia seguinte, depois desse, né, no dia seguinte o pai do meu amigo conversou com o comandante. Um dia depois disso, aí eu sou acordado na minha casa por dois PMs perguntando o que que a gente queria que a gente foi no batalhão. Então, assim, foi um momento, assim, de você, sabe aquele choque de realidade, assim, muito, para mim foi muito marcante. E foi um período de muito desgaste emocional, psicológico, assim. Foi difícil se reencontrar depois desse episódio. E aí eu acabei me reencontrando na literatura. Quando, quando eu comecei a ler as obras do Eduardo Galeano, pegar Livro dos Abraços, De Pernas para o Ar, Escola do Mundo ao Avesso, Mulheres, Futebol, o Sol e a Sombra. Então, assim, essas obras, elas foram para mim um respiro e uma maneira de pensar, pô, acho que eu consigo, de alguma maneira, produzir algo bom, produzir algo interessante, que seja socialmente relevante, e também, de alguma maneira, para mim, né, que seja útil para mim, que eu consiga extravasar essas angústias. E aí eu fui para literatura e não saí mais, assim. Hoje eu produzo menos, mas porque eu até brinco, né? Tem um poeminha, né? Agora eu esqueci qual que é a referência, né? O original, que é o amor comeu... e o amor vai comendo tudo, né? Eu não lembro qual que é o autor. Mas eu brinco que o trabalho comeu o meu amor, o trabalho comeu o meu... E o trabalho ah, comeu a literatura desse mal também. nós sofremos. Não, assim, o trabalho comeu minha memória também, porque eu não lembro qual que é o autor original, e eu não lembro exatamente o que que diz o texto. Eu lembro que é o amor comeu, e o amor vai comendo tudo. Mas muito bom, Rodrigo. Eu acredito que a sua história consegue contextualizar algo que é muito importante para todos nós e muitas das experiências de nós que escrevemos, de nós que lemos, é esse fato de que a literatura salva, né? A literatura ela nos transporta, mas ao mesmo tempo, que é o que a gente gosta de
né, de pontuar aqui com essa obra que vai sair, é de que a literatura ela contesta, a literatura ela protesta, a literatura ela serve também para expor aqueles pontos dos quais ninguém quer falar, né, daqueles pontos dos quais a maioria quer, né, se aí esconder ou fingir que não estão acontecendo. E é muito em cima disso que esse projeto, né, o Como Se Eu Fosse um Poeta Resignado, ele surgiu, né, é um projeto, né, da editora Mondro, em parceria, né, com o canal aqui, o canal Em Diálogo, e eu vou compartilhar um pouquinho de com vocês, antes da gente chegar propriamente, né, na obra do Rodrigo que consta no livro, mas é um projeto que vem retratar isso, né, é esse texto, né, que dá título aí esse verso que dá título ao livro, é uma poesia do Drummond, que consta num livro dele que não foi publicado, né? Foi publicado pela Kozak Naif num facsímile da edição original que não foi publicada, né? Que é os 25 poemas da Triste Alegria. E é muito isso de da gente fingir que somos poetas resignados, né? Num ambiente aí da ditadura, mas que na verdade nós não somos. A gente vai falar sim, né? Sobre todos os problemas sociais que nos cercam, né, como se nós fôssemos poetas resignados. E a obra ela vem retratar um pouco disso, né? Ela tem um projeto gráfico que tenta buscar essa questão da ressignificação dos símbolos ao longo do tempo. Então é pegar como as máscaras de gás eram um uso preemente aí, num contexto mais real, mas como elas foram sendo ressignificadas ao longo do tempo. Então, há várias fotografias dentro do livro, né, que vão buscando essa trajetória, até o uso dela, né, como símbolo aí de protestos sociais, de tudo que ela veio sofrendo ao longo do tempo. Tá? Então, um pouquinho aqui das imagens dentro do livro, né, é um livro que vai sair, né, né, na versão colorida, aqui um pouquinho de uma ilustração, e aí a gente chega propriamente dito, agora a gente vem, né, nas páginas que contém o livro né, o poema do Rodrigo, propriamente dito. Vamos falar um pouquinho, antes da gente chegar, e eu pedi para o Rodrigo ler a poesia dele, né, mostrar um pouquinho do nosso site, né, se vocês vão encontrar dentro do nosso site as informações sobre o nosso projeto e o livro. Você pode entrar na aba livros ou descer aqui e clicar em cima da capa do livro, como se eu fosse um poeta resignado. Vou apresentar um pouco aqui para vocês. A gente tem um pouquinho sobre os autores, né, as descrições do nosso exemplar. Né? As mesmas fotos que eu compartilhei com vocês também estão aqui. E aqui também vocês conseguem ver um pouquinho, né, das primeiras 29 páginas do livro, né, de como ele está internamente, né, toda a apresentação, um pouquinho também do prefácio, que foi escrito pelo poeta Antônio Moura, a nosso pedido, que fala um pouquinho sobre como é importante ser poeta e resistir nesses tempos atuais. E aqui o mais importante, né, a nossa campanha no Catarse no momento, que é para fazer a distribuição desses exemplares físicos. Né? O livro ele vai ser produzido de toda forma na versão digital, mas a campanha é para que a gente possa imprimir os exemplares físicos e distribuí-los de forma gratuita. Né? Então, a gente tem a nossa campanha no Catarse, tem toda a explicação dela aqui, as contribuições que podem ser feitas. Então, dentro das contribuições, nós temos os kits, né? Todo mundo que contribuir pode contribuir qualquer valor, né? Mesmo que não queira nenhum dos apoios que estão aqui designados. Mas também, né, caso você queira o exemplar impresso, a gente tem marcadores, posters, os postais com fotografias que constam dentro do livro. Tá tudo aqui bem explicadinho e a gente conta, né, com o apoio de quem gostou do projeto, quem tiver interesse, quem quiser apoiar aí para que a gente possa distribuir uma obra contemporânea, uma obra atual que fala dos temas, né, e de temas importantes que nós precisamos retratar nesse cenário bem conturbado politicamente que a gente vive hoje. Tendo falado isso, uma introdução até bem longa, a gente vai voltar, né, para a obra do Rodrigo Domit, né? E eu, né, para a gente falar um pouquinho dela, eu queria que ele nos fizesse, né, a honra de ler, né, a obra dele, que se chama Triunfo. É só antes falar que o livro está muito bonito e eu espero poder ver ele impresso, assim. Estamos na torcida aqui. Vamos trabalhar para isso acontecer.
E assim, o poema, o título dele é Triunfo, ele foi escrito ali no comecinho de 2018. Triunfo. Não tenho a voz embargada por emoções. Não grito, não resisto. Estou certo da derrota, tanto quanto da impermanência. Tenho em mim a serenidade dos prostrados. E contento-me com pouco. Cultivo revoltas em fogo brando e rumino ideias fixas, certezas impassíveis. Como nuvens de tormenta, eles passarão, e nós ainda estaremos aqui, sobre as ruínas, triunfantes. Lindo, 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 lindo. Eu lembro de quando eu li o seu poema pela primeira vez, quando nós estávamos fazendo a seleção, né, dos poemas que nos foram enviados. Foram mais de 800 poemas, né, de todos os lugares do Brasil e de brasileiros que moram no exterior. E foram 4 pessoas, né? Agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer os 4 organizadores, eu, a Juliana Matos, a Tami Gannan e o Leonardo Triandópolis Vieira, que foram quem selecionaram, né, as pessoas que selecionaram os poemas. O seu poema me saltou aos olhos quando eu fiz a leitura, porque ele conversava diretamente sobre a ideia, né, que nós já tínhamos sobre esse projeto, né? E conversa muito sobre esse verso do Drummond, que é como se eu fosse um poeta resignado. Eu acho que quando eu li esse verso, eu queria que você falasse um pouco depois, mas quando eu li esse tenho em mim a serenidade dos prostrados, e a forma como todo o poema é construindo essa ideia de triunfo, e eu gosto como você subverte essa ideia de triunfo, né? Que quando você lê o texto, você fala, né? Você lê o título da poesia, você vê triunfo num livro que fala sobre protestos sobre direitos humanos, direitos das minorias que estão sendo renegados, mas ao entender e chegar na palavra triunfantes no final, você percebe, né, esse sobreviver como resistência, né, de que nós triunfaremos mesmo que em cima dos escombros. E assim, é tudo muito lindo, né, porque eu acredito que o seu poema conversa muito sobre a forma como nós sobrevivemos no meio desse mundo caótico que estamos hoje, né? Essa ideia de que você coloca no início da poesia também, de não gritar, de não resisto, mas pelo menos eu como leitor, quando eu li esses versos, eu não entendi como negativas na sua totalidade, mas como se Uhum. fossem, você está sofrendo, né? E a pessoa ela está passando, até porque o início da poesia diz isso, né? Que já está embargada por emoções, e esse não gritar e esse não resistir é mais consequência desse ambiente vil que nós estamos, né, sendo colocados. Eu acho que conversa muito, né? E eu escolhi, né, você, né, para iniciar essa série de conversas, porque eu acho que o seu poema descreve tudo aquilo que a gente quer passar aqui, né? E reflete muito daquilo do que o livro, né, nessa coletividade ampla de 21 autores, né, que tentam repassar. Eu acho que começar com você era o pontapé certo. Agora eu queria Não, ouvir que bom. você, né, do autor. Se eu fui muito Não, mas que bom. longe, se o que a gente entendeu do poema está muito fora da caixa. E aí Não, não, sinta-se livre para falar. aham, não, é muito bom ouvir isso, até porque a recíproca é muito verdadeira, né? Quando eu vi a chamada para antologia, e assim, depois eu faço o resgate histórico, né? Mas da construção do poema. Mas quando eu vi a chamada para antologia, é, eu já de cara eu pensei, nossa, acho que é o triunfo, eles acho que foram feitos um para o outro, né? E eu fiquei assim, fiquei muito feliz com a seleção e, e eu sei o trabalho que dá a parte de produção gráfica e todas as correrias possíveis e necessárias, né, para que um livro efetivamente nasça, né, em papel, né? Hoje mesmo estava conversando com um colega, que meu livro o primeiro lá, ele está fazendo 10 anos hoje. Aí ele perguntou, ah, não, mas não foi finalista do Prêmio Sesc em 2008?
Eu falei, sim, foi finalista do Sesc em 2008, mas eu só consegui lançar 3 anos depois. Livro é isso, né? E E, só te interrompendo, eu sempre gosto de falar, né, com as pessoas que a gente tem interesse, que esse é um livro que não custou nada, mas que é extremamente valioso. E por que que eu falo que não sim, custou nada? Porque assim, foi feito por um editor independente que começou a engatinhar seus passos junto com essa própria seleção e que tudo que foi feito por ele foi feito por amizades, né? Por sim. parcerias e Aí tá lindo. pedidos, né? A gente Uhum, eu sempre falo, o não eu já tenho, né? Então tudo eu pedi, sim. né? Tudo nós Né? pedimos e conseguimos parceria de pessoas incríveis, desde os organizadores, a doutora Ida Alva, que nos recebeu, que escreveu o pós-fácio desse livro, é, e todos os 21 autores, inclusive você, Rodrigo, que tiveram Sim, aí tá a lindo o livro. paciência de esperar por agora pela publicação do livro e também nos deram, eu sinto que nós somos gratos, né, de poder ter o trabalho de vocês dentro desse livro, né? Sim. Eu acho que a variedade cultural, regional que os poemas trazem é muito ampla, né? E eu tô te atrapalhando de falar do poema, agora que eu tô percebendo. Não, nada. E tá lindo o livro, tá muito bonito. Eu fico muito feliz até de saber mais do livro, né? Acho que para todo mundo que depois vai assistir também é muito proveitoso. E assim, em relação ao poema, como eu falei, eu morei no Rio por 5 anos, né? De 2009 a 2013. E, e esse período morando no Rio, ele de alguma maneira solidificou alguns conceitos em relação a Brasil, em relação a como que funciona esse país onde a gente vive, né? E nesse período eu comecei a escrever mais poemas, porque a ficção não dava conta. A ficção não chega, não dá. Não, ou, se, 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 se você chega no Rio de Janeiro, é difícil você. é, eu achava muito difícil produzir ficção com o que eu vivia no dia a dia do Rio de Janeiro. É, e acho que a poesia ela veio naturalmente. Eu acabei mudando. Antes eu escrevia quase só prosa. E naturalmente eu mudei para uma poesia mais A ácida, mais realidade é crítica. surpreendente demais para fazer ficção, seria isso, Rodrigo? Então, assim, se eu for escrever sobre, por exemplo, pegar alguns causos que ocorrem quase dia a dia do Rio, né? Mas assim, imagina, um dia eu tô voltando do Centro Cultural do Banco do Brasil para minha casa, tem uma nuvem de poeira no Largo da Carioca. E aí eu fico, o que que esse negócio tá pegando fogo? O que que tá acontecendo? Aí você descobre no dia seguinte que 3 prédios desabaram porque alguém estava fazendo uma reforma. Os bueiros começam a explodir porque não tem a tubulação de gás e a elétrica passam no mesmo buraco e ninguém faz manutenção, ninguém se responsabiliza. O bondinho tem acidente porque ninguém cuida. E isso um microcosmo do que eu vivia no Rio, né? De onde eu circulava, né? A realidade que eu experimentava. Agora, quando você pega o Rio tentar analisar esse período do Rio num contexto, num panorama mais geral, você pega uma cidade que em 2009 foi selecionada para sediar as Olimpíadas em 2016. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, as pessoas estavam num otimismo, num riso fácil, sabe? Pensando, pô, a cidade vai melhorar, vão fazer obra, vai tudo ficar melhor. E quando chega em 2013, que é a época que eu já saí da cidade, assim, eu já via com muita desconfiança esse otimismo lá em 2009. Mas quando eu saio da cidade em 2013, todo mundo já tinha percebido que a cidade ia melhorar muito. Mas para quem que a cidade ia melhorar? As pessoas começaram a descobrir que não era para elas. Então, assim, de 2009 a 2013 já foi um período que acho que foi um período
de muita revelação para muita gente. Tanto que eclodiu nos movimentos de 2013 aquela coisa que as pessoas acho que ainda não sabiam direito o que queriam, acho que até hoje ainda não sabem, mas eclodiu num movimento que a gente não tem como negar que foi uma Sim. ebulição, né? Não, os impactos disso a gente sente até hoje, e muitos foram negativos, mas não tem como negar que foi uma ebulição ali que aconteceu e que, né, o caldo estava fervendo, não chegou a entornar, mas né, ferveu. Nesse período que eu estava no Rio, eu tive a ideia imbecil de reler o Cortiço nesse período. E assim, nossa, me fez um mal de não conseguir dormir mais. Por isso que a decisão de me mudar do Rio de Janeiro a gota d'água foi reler o Cortiço. Porque daí Achei você pega. sensacional essa sua história. É... Não, é porque assim, imagina, você pega. Aí você vai, você relê o Cortiço, aí você vê o Rio de Janeiro passando por um processo de urbanização excludente. E aí você pega, e aí eu já estava mais habituado ao Rio de Janeiro, já circulava por outros ambientes, por outras realidades, né? De 2009 a 2013 deu para conhecer muita coisa lá, e muitas pessoas de todos os lugares possíveis. E uma diversidade riquíssima, né? Eu sinto muita saudade disso, dessa diversidade do Rio. Mas, então, já tinha consciência em relação a, por exemplo, como que surgiu a Cidade de Deus, que foi outro processo de urbanização excludente. Então a gente teve tantas fases de processo de urbanização excludente no Rio, e aí ficou ainda mais evidente que a gente que estava passando por mais uma, e isso me dava uma angústia, que eu não. Chegou num ponto que minha cabeça não dava mais conta de morar no Rio. E aí eu acabei saindo do Rio de Janeiro no dia 28 de maio de 2013, 2 semanas antes de estourarem os protestos, e saí meio. Eu, não, eu saí a francesa de Curitiba, saí a francesa do Rio. Tanto que 2 semanas depois eu ainda estava com o mesmo celular, me ligaram, falaram: Ô Rodrigo, onde é que você está? Estavam preocupados comigo, achando que eu não ia conseguir voltar para casa, Sim. porque eu trabalhava no centro do Rio e morava no centro do Rio. E naquele dia em particular, qualquer pessoa que estivesse no centro do Rio estava sujeito a bala de borracha, bomba de gás né, a máscara de gás estava sendo muito necessária, né? E era aquela coisa, não tem vovó com criança, a polícia descendo a lenha e gás em todo mundo, né? E essa questão dos processos de urbanização excludentes e do nosso descaso com patrimônio histórico e com cultural, cada vez mais solidificou em mim que a gente é um país que vai se reconstruindo sobre ruínas. E a gente nunca, e isso em vários momentos, né, em vários contextos, a gente é um país que não lida com o próprio passado, por exemplo, em relação à ditadura, a gente não lida, a gente varre para baixo do Sim. tapete as piores barbáries. E, inclusive, tem gente que até hoje bate palma para torturador, né? O nosso excelentíssimo, né? Tá aí para provar. E, e aí você tem um descaso que, por exemplo, o incêndio do Museu Nacional. A primeira coisa que eu pensei quando aconteceu o incêndio no Museu Nacional foi lembrar de uma história que eu vivenciei no Palácio Itamaraty, que eu trabalhava no Palácio Itamaraty, no Rio, no histórico, né? E um dia a gente teve problema com a internet e chamamos a empresa para o cara ver como é que resolvia. E aí ele subiu no telhado e ele voltou do telhado meio branco, assim, meio confuso, meio tipo assustado. E aí ele contou pra gente que a fiação do telefone e internet, ela passava por cima do telhado e ela ficava meio solta, o vento acabava fazendo ela de alguma maneira oscilar. Então alguém teve a ideia de amarrar no para-raio. Então assim, a gente estava no Palácio Histórico do Itamaraty,
toda a documentação das relações internacionais do Brasil, desde o Império até 1960, estão lá naquele prédio, e as paredes são de madeira e tem muito papel, muito papel. Tem um andar só com os mapas, tem um andar e meio só com arquivo histórico, e assim, documentos de, né, não tem nem como, Estimar. é, não tem nem como pensar no valor, né, é inestimável, não? E a gente estava lá com uma fiação amarrada no para-raio, assim. E na mesma época tinha trabalhos em parceria com a Biblioteca Nacional, era a época que o telhado estava caído, caíam os pedaços do telhado, o ar-condicionado parava de funcionar, e aí acervo também histórico inestimável ficava, né, sob risco de deteriorização, né? Então, todo esse conjunto de vivências cada vez mais me levava a crer que o Brasil ele vai construindo uma coisinha bonitinha de fachada em cima das ruínas. E cada vez a gente derruba aquela fachadinha e mais ruína, e a gente está indo para cima disso. Tanto que o livro de poemas que eu publiquei em 2018 mesmo, o título é Ruínas da Consciência, e aí ele trabalha com esse conceito das ruínas é, no contexto social e no contexto interno, né? Como a gente acaba se destruindo também e se degradando nesse ambiente. E esse poema ele não entrou no livro porque ele veio depois. Ele veio em 2018, mas eu acho que a gente teve as experiências de 2013, aí a gente teve o período do golpe de 2016, e aí chegou um momento em que ficou claro que não adiantava mais a gente falar não passarão, porque já Já estavam em tinham cima da passado gente, com a boiada inteira. já tinham passado, exato, já tinham passado. E, e assim, eu gostei muito da sua leitura porque é mesmo isso, assim, tem o não grito, não resisto, mas esse grito ele está presente, mas a gente está com esse grito meio preso, né? A gente tem, é, eu acho que chegou um momento ali em 2018 mesmo, que esse grito ele ficou mais preso, a gente ficou mais com receio, começou a ter veio uma onda, né, de violência mesmo, do conservadorismo, que acho que todo mundo se assustou um pouco, mas assim, por mais que a gente tenha vivenciado, assim, desde 2013, muitas derrotas, né, num sentido até colocar, pensando num campo progressista, né, a gente continua vivenciando muitas derrotas, né, a gente está hoje lá, nessa semana aí, né, o terrivelmente evangélico no STF, né, mais uma coisa para a gente se preocupar aí, Mais uma coisa para nos mas aterrorizar um pouco. por bastante tempo, né, ainda, por mais que tenha essas derrotas, por mais que tenha essa angústia, por mais que às vezes a gente sinta, por exemplo, eu estou em Jaraguá do Sul, eu trabalhando como mesário em 2018, as pessoas, tinha gente que saía de trás da urna, fazia o pipi e já perguntava, posso comprar arma agora? Então, assim, eu estou numa região que é 80% votou Bolsonaro. Dois professores, colegas meus, colocaram cruz num parque aqui, como forma de protesto em relação e homenagem às vítimas da pandemia. No dia seguinte tinha vídeo de um cara com arma na mão, Nossa. arrancando as cruzes e falando que não era para fazer esse tipo de coisa, que a cidade estava bonita. Então, assim, essa questão é muito. Esse cenário está muito angustiante, a gente se sente, acho que às vezes muito, muito às vezes até com receio, né, com medos. Eu, particularmente, né, e coloco isso no poema, e acho que isso acaba, de alguma maneira,
tocando as pessoas, que assim, a gente tem esperança, a gente, a gente vai estar em cima das ruínas, mas a gente vai estar aqui. Esse momento vai passar e a gente tem que, acho que uma coisa que é muito importante é que a gente está aqui, a gente tem que estar aqui para reconstruir, né? Para Sim, reconstruir esse país, para reconstruir, é, acho que para a gente remendar o contrato social, né? A gente tem que estar aqui. E a gente tem que estar todo mundo junto, né? Acho que esse poema, ele acabou... Eu queria que ele tivesse envelhecido mal, sabe? Eu queria que a eu, gente não tivesse in- precisando ler isso em infelizmente, eu acho que, 2021. assim, o seu poema vai ter uma voz ativa ainda por muito tempo, Rodrigo. Rodrigo, e assim, eu acho que pegando Eu esse queria que ele verso do tivesse envelhecido contento-me mal. com pouco, eu acho que é importante frisar, porque assim, esse pouco que nós nos contentamos é pouco porque a gente está falando da dignidade humana, do respeito, né, É, de ser considerado, de ser enxergado. Então, assim, pode parecer pouco, né, mas é é. sobre isso que o livro fala, é sobre isso que nós estamos aqui batalhando, né, sobre a dignidade das pessoas, daquelas que não são enxergadas, daquelas que não são ouvidas. E eu acho esse verso muito lindo, né, do contento-me com pouco, cultivo revoltas em fogo brando. Rodrigo, para a gente Obrigado. encaminhar para o fim, É isso. eu queria que você me dissesse, a gente falou de poesia, falou de literatura, mas por que ler poesia? Por que que a poesia é importante nesse mundo do TikTok, das imagens, dos vídeos curtos? Por que que ler poesia, por que que fazer poesia continua sendo algo importante, Rodrigo, para você? Eu falei antes, né, que eu acabei mudando da prosa para poesia porque eu entendia que a poesia me dava mais liberdade para até, acho que, condensar significados, ressignificar as coisas. E então produzir poesia num momento como a gente está vivendo, eu acho que é essencial para a gente conseguir dialogar para além do óbvio, né? Porque a gente tem questões, até questões que a gente já citou, né? Que eu contento-me com pouco, que a gente precisa abordar de N maneiras, né? De maneiras diferentes, com perspectivas diferentes, para tentar, de alguma maneira, provocar no leitor a Uhum, questão da empatia, né? Da pessoa refletir e entender com outros contextos que vão além do dia a dia dela, né? E assim, pegar o meu exemplo, né? Eu sou pardo do IBGE, né? Eu sou pardo do IBGE, mas né, para reserva de vaga eu sou branco, né? Eu sou de classe média, eu sou hétero, então, assim, eu vivenciei ser ameaçado pela polícia por um contexto de tangenciamento, né? Não é a minha rotina ser ameaçado pela polícia. E mas antes mesmo de acontecer comigo, eu tinha, por educação, pelo contexto familiar, eu tinha consciência de que isso ocorria, que eu vivia num contexto de privilégio, né? Mas muita gente não, acho que muita sim, gente ainda vive em bolha, né? Que não entende que existem outras realidades. E a leitura, no final das contas, ela é essencial para que você estoure suas bolhas, né? Para que você vá além delas, para que você é, é claro que a poesia é um dos caminhos, né, para que as pessoas saiam de suas bolhas e conheçam outras realidades e façam suas reflexões, mas eu acho que diria que é o caminho mais fácil, né? Se você não quer vivenciar outras realidades, se você não quer ir visitar, pelo menos leia, conheça, estude, vai ler prosa, poesia, vai pesquisar, né? Vai ler artigo científico, sim. a leitura é que vai abrir o horizonte, né, das pessoas. E no final das contas, por esse papel essencial da leitura, no final das contas a escrita também acaba sendo muito necessária, né? Tem que ter material à disposição, como esse livro, né? Para as pessoas fazerem suas reflexões, para as pessoas
abrirem seus horizontes e até repensarem, né? Repensarem as decisões que tomaram, repensar os números que apertaram na urna eletrônica, né? E melhorarem na vida, né? Acho que é importante. Eu queria agradecer muito, Rodrigo, pela sua presença. Eu acho que você tocou agora no final num ponto muito importante. O nosso livro, ele vai sair, né, agora no ano de 2022, né, final aí da campanha do Catarse, e ter esse número 2022 constando na ficha catalográfica desse livro, para nós é muito importante, porque, como o Rodrigo diz, nós temos a esperança ainda, né, de que seremos os triunfantes em cima das ruínas, mas que triunfaremos nesse ano de 2022, que nós né, veremos aí realmente uma virada, né, política nesse cenário atual que nós estamos. Então, que o nosso livro também seja um instrumento, né, da disseminação, né, de que nós precisamos sim, né, estar, né, sob uma tutela que olhe pelos excluídos, que olhe pelos, né, colocados à margem da sociedade. E com isso eu faço novamente o convite a vocês, se vocês gostaram do projeto, se interessaram e quiserem contribuir, pode ser uma empresa, pode ser pessoa física, e quiser contribuir para que esse livro alcance pessoas, né, que chegue a bibliotecas, que chegue a pessoas de forma gratuita, a gente conta com a sua contribuição, tá? E Rodrigo, muito obrigado. Espero que a gente tenha mais papos assim. Foi muito legal, muito produtivo. Oi, eu que agradeço. E que a gente tenha, em 2023, alguém que leia a Constituição e Espero, entenda, viu? Espero né? muito. A Constituição é linda. Se a gente conseguir aplicar o que está lá, já está de bom tamanho. Então é isso. Muito obrigado, Rodrigo, né? Muito obrigado.